Então, vamos lá. Olha só. Aí trouxe uma historinha hoje para vocês, que é a seguinte. Comprei um apartamento novo. Segue a planta. Eu pretendo reformá-lo. Preciso da ajuda de vocês hoje, tá? Primeiro passo. Quanto irei gastar com os pisos dos quartos? Então, eu quero que vocês me ajudem aqui a saber quanto que eu vou gastar com os pisos dos quartos, sabendo que o metro quadrado do piso custa R$ 45. Um detalhe importante, tá? Eu vou fazer o meu rodapé não de piso, porque é muito comum ainda nas casas você ter esse rodapé de piso. Então, quando você tem esse rodapé de piso, você precisa, por exemplo, se eu gasto 10 metros quadrados para fazer o piso de uma sala, eu gasto mais 10% para esse recorte aí dos rodapés, tá? No caso, eu vou colocar aquele rodapé chique que tem hoje por aí, que é feito de madeira branca. Então, estou fazendo uma brincadeira aí para que a gente não precise calcular esses mais 10%. Então, estou considerando que eu vou usar o meu rodapé com esse rodapé que tem hoje no mercado, que é esse rodapé branco, que a gente coloca aí e substitui você ficar cortando o piso e fazendo aquele piso encostado na parede, ok? Bem, vamos lá. Quem me ajuda aí? Quem vai ligar o microfone vai me ajudar. Eu preciso, o primeiro passo, calcular a área ocupada por esses meus dois quartos. Tem o quarto 1 aqui e o quarto 2. Primeiro passo, eu preciso calcular essa área. Alguém poderia me ajudar, me relembrar como é que faz para calcular essa área? Base vezes altura? Base vezes altura. Muito bem. Por que é uma base vezes altura, Larissa? Porque é um quadrado. Na verdade, é quase um quadrado, né? Ó, é um retângulo. Se você olhar aqui, ó, ele é 3,10 por 3,20, né? Então, ele não é um quadrado, na verdade, é um retângulo, né? Então, muito bem. Podem usar calculadora, não tem problema. Façam aí para mim qual seria a área do meu quarto, né? 3,10 multiplicando por 3,20. 9,92. 9,92. Muito bem, certinho. Porém, eu tenho 2 quartos, olha, por coincidência, eu fui procurar na internet plantas aí, eu achei essa daqui, que os quartos têm exatamente o mesmo tamanho, olha que interessante, ó. 3,10 por 3,20, tá vendo, ó? Então, o que que acontece aqui? Eu tenho que multiplicar por 2, porque os 2 quartos têm a mesma medida. Então, venho aqui, vezes 2. Quanto é que eu vou gastar aí com piso nos quartos? 19,84. Isso. Então, isso, gente, é bem comum quando vocês aí, né, que acredito que uma hora vão chegar nesse ponto, adquirir o móvel de vocês, né? Saber fazer esse cálculo aí de quanto que é a área, quanto é que custa isso, é muito importante para que vocês não sejam enganados. Porque tem pedreiro, às vezes, que a casa é de 40 metros quadrados, pede 200 metros quadrados de piso, né? E depois a pessoa não sabe o que fazer com tanto piso, né? Então é importante que vocês tenham uma base de como calcula isso para a vida de vocês, né? Agora, me digam, eu sei que eu vou gastar 19,84 metros quadrados de piso. Quanto que vai sair esse custo aqui? Que conta eu tenho que fazer do custo do quarto? Você multiplica por 45? Isso, então multiplica por 45, muito bem. Então, vezes 45. Quanto que eu vou gastar só no quarto aí? 892,8. R$ 892,8. E olha que o do quarto aí é um dos mais baratos. Então, ó, eu vou anotar aqui no cantinho, né? O meu quarto é R$ 892,80. Isso é o que eu vou gastar aqui para colocar o piso nos 2 quartos. Dúvidas até aqui? Não. Não? Então, eu vou apagar essa continha aqui. Vou apagar essa continha. Vou excluir essa conta e vou trazer a minha nova conta aqui para cima. Vamos lá, minha nova conta.
Quanto irei gastar com os pisos da sala e da cozinha? Lembrando que a sala e a cozinha eu vou colocar todos o mesmo piso, tá? Quanto que eu irei gastar? A sala e a cozinha, que é um lugar maior circulação, ó. Eu achei um piso que custa 69 metros quadrados. Vamos lá. Quem me ajuda a fazer a sala? A sala é um quadrado, né? Quase um quadrado. Quanto que ela tem de base? 3,55. 3,55. Muito bem. E quanto que ela tem de altura? Vamos ver quem A sabe. altura é 2,20 ou não? 3,20 bem, 3,20. 3,20, tá vendo? Tá meio, a altura da cozinha e da sala tá meio ruim de ver, mas tá aqui, ó, o circular. Aqui tá marcando 3,20 e aqui também tá marcando 3,20, ó, que é toda essa parede aqui, né? Então, vamos fazer aí a área da sala. Podem usar calculadora, não tem problema nenhum, tá? Quando vocês tiverem a casa de vocês, também pode usar calculadora, não tem problema não. Vai ficar 11,36. Muito bem. Então, aqui, 11,36 é a área da minha sala, né? Agora, vamos fazer da cozinha. A cozinha vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vocês vão conseguir pensar aí. O que aconteceu na cozinha? É o mesmo tamanho, só que menos 1, não é? Acho que é 2,55. Então, é isso. Você precisa descobrir qual que é a base aqui da cozinha, né? Tá vendo, ó? Você não tem quanto mede esse pedaço, né? Então, uma dica, ó. Se você olhar aqui em cima... Não sei se está bem... Não está bem escrito, não. Você tem que pensar quanto que dá tudo isso no total, né? E subtrair o que você tem aqui. Então, vamos somar tudo isso no total, ó. 3,10 mais 1,20 mais 3,10. Quanto que daria tudo isso daqui? 7,4. 7,4. Muito bem. Então, a casa toda aqui, ela tem 7,4, esse apartamento. Só que aqui embaixo, ó, eu tenho 1,5 e 3,55. Então, esse pedaço aqui, ó, 1,5 mais 3,55 dá quanto? 1,5 mais 3,55? 5,05. 5,05. Cuidado que não é 5,5, 5,05. Certinho. Então, agora o que eu tenho que fazer? O 740, que é o meu total, e tirar o 505. Ver quanto é que dá aí. 2,35. Isso. Então, 740 menos 505 dá 2,35. Então, 2,35 é a minha base da cozinha, ela é um pouquinho mais apertadinha, né? Então, 2,35 multiplicado pela altura. Qual é a altura da cozinha? 3,20. 3,20, tá? Dá um total de quanto isso? 7,52. 7,52. Muito bem. Antes só da gente somar e tal, tem um pedacinho aqui que a gente precisa calcular a área também, que oficialmente faria parte da sala. Eu vou destacar ele aqui, ó. Tem esse pedacinho aqui que vai piso também, ó. Tá vendo esse pedacinho? Esse pedacinho também vai piso. Né? Qual é a base dele? 1,20. 1,20. Muito bem. E alguém sabe me dizer a altura? 1. 1. Por que que é 1? Foi a Gabriela, né, que falou? Ó, 3,20 é o total. O banheiro tem 2,20, então sobra 1 metro aqui, tá? 1,20 vezes 1 é 1,20, ok? Vou somar todos esses espaços para descobrir qual é a minha área total, pensando naquele quadradinho, na minha sala e na minha cozinha. Então, vamos somar aí tudo. Dá 20,08. 11,36 mais 7,52 mais 1,20. Quanto você falou, Larissa? 20,08. Isso, muito bem. 20,08. Muito bem, certinho. Porém, quanto é que custa esse piso aí? Lembrando que isso daqui, ó,
É metros quadrados, é a minha área ocupada aí. Quanto custa o piso da sala e da cozinha? Eu resolvi gastar isso daí. 69. 69. 69. Isso eu dei uma estourada aí no orçamento. Então, vou pegar esse valor e vou multiplicar por 69. Olha quanto que eu vou gastar aqui na cozinha e na sala. Façam Vai aí dar para 1.300,52. Olha só, 1.385,52. Então, a sala mais a cozinha, eu vou gastar 1.385,52. Mas acho que vale a pena, porque a sala e a cozinha é o local que as pessoas mais ficam, né? Então, acho que vale a pena aí ter um investimento. Vou apagar. Tá? Agora, nós vamos eliminar a questão 2 e eu vou subir a questão 3. Se alguém precisar de gás, está vendendo aqui na rua, viu? Seguinte, galera, vamos lá. Agora, quanto irei gastar com os pisos do banheiro? Sabendo que o metro quadrado do piso que eu escolhi, esse é o mais baratinho, R$35, né? E aí, que conta que eu tenho que fazer? Quem pode me ajudar? 2,20 vezes 1,20. Muito bem. Então, a base vezes a altura. O interessante é que essa continha não muda, né? Se fazer 1,20 vezes 2,20, dá a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Multiplica aí. 2,20 vezes 1,20. Dá quanto? 2,64. 2,64. O legal do banheiro, gente, o banheiro geralmente é um pedacinho mais apertadinho, né? Você pode até gastar um pouco mais aí, mas eu escolhi um piso só de R$35. Então, esse 2,64 eu tenho que multiplicar pelos 35. Vamos ver quanto que eu vou gastar no banheiro. 92,4. 92,4. Então, vou anotar aqui, ó, banheiro, R$92,4. O banheiro foi mais baratinho aí, tá? Bem, vou apagar agora a continha do banheiro, tá? Vou eliminar essa pergunta e vou subir a última, que é a quarta e última. Agora, a quarta e última, ele fala assim: quanto irei gastar com os pisos da garagem e da área de serviço, sabendo que o metro quadrado custa R$51. Vamos lá, garagem. Como que eu vou calcular a área da garagem? 1,50 vezes 3,20. É 3,20 aqui na... Isso, que é 3,20, isso mesmo. Então, aqui, né, a altura dela é a mesma altura da cozinha, a mesma altura da sala, 3,20, tá? Tá certinho. Multipliquem aí para mim, 1,5 vezes 3,20. Vai dar 4,8. 4,8. Vezes 3,20, 4,8, tá? Então, isso daqui é a minha garagem. E agora vamos pensar na área de serviço. Cadê a área de serviço aí? É 1. É 2,20? Esse tracinho do 2,20, ele é altura? Porque ele não chegou até o fim? É porque geralmente aqui na área de serviço, quando você tem esse pedaço aqui, às vezes é aberto para um outro espaço, né? Então, ele é 2,20 por 1, tá certinho, tá? 1 vezes 2,20 dá os próprios 2,20, né? Somando aí 2,80 mais 2,20, eu teria que área? 7. 7 metros quadrados. Porém, esse piso aí, né, eu teria um custo de 51. Então, multiplica aí para mim e veja quanto é que eu vou gastar nesse espaço. 357. 357. Muito bem, tá? Então, gente, isso daqui, a apostila lá propunha também atividade de uma área, né?
E a gente acabou não discutindo muito isso lá na época, que a gente estava mais preocupado com a prova, que iam cair outros assuntos. Mas isso é importantíssimo. Então, saber calcular a área, um dia, né, vocês terão aí uma casa, um espaço de vocês, e é importante saber calcular. Agora, vamos, nesse momento, calcular o meu custo total aí. Quanto que eu gastaria só de piso. Lembrando, gente, que ainda tem que comprar argamassa. O custo da argamassa também, ele é calculado com os metros quadrados. Então, quando vocês vão comprar, é importante saber qual é o espaço que vocês estão colocando aquele piso, porque é tudo calculado em cima dessa conta diária de metros quadrados. E façam aí, então, para mim, qual que seria o meu custo total? Só de piso. 2.727,72. 2.000 727. e 72. Isso. Tá? Então, aí é para ter uma ideia, né? Só de piso, o quanto seria esse custo? 2.727,72 centavos. Lembrando, né, que você tem ainda mais argamassa, tem geralmente o que a gente gasta com o depósito, a gente dobra, gasta com o pedreiro, né? Então, todos esses custos são importantíssimos aí. Alguma dúvida na questão diária? Porque, na verdade, era uma revisão que a apostila fazia, né? Alguma dúvida? Não, prof. Não. Agora, nós vamos voltar para essa. Então, ali é quando a gente está falando de figuras geométricas, né? A maioria eram retângulos. Base vezes altura, a maioria eram retângulos. Lá na apostila antiga, isso não está na nova, e eu ainda não coloquei na prova, ele falava de área de polígonos inscritos em circunferências, tá? Esse resuminho aqui foi tirado da apostila de vocês, né? Então, ele falava de... Opa, peraí. Ele falava de área de polígonos inscritos em circunferência, e esse resuminho foi tirado da apostila de vocês. Então, o que esse resuminho trabalha? Ele trabalha o lado do polígono relacionado com o raio e o apótema relacionado com o raio. Para quem não se lembra, eu coloquei aqui de volta os desenhos. Então, eu tenho lá uma circunferência e eu tenho desenhado dentro dessa circunferência um triângulo equilátero, né? Um polígono aí irregular inscrito dentro de uma circunferência. O apótema, para quem não se lembra, é essa medida aqui, ó, né? Essa distância que tem do centro até chegar em um dos lados, esse é o apótema. E aqui eu tenho o retângulo, o triângulo, o quadrado e o hexágono. Lembrando que eles sempre são regulares, todos os lados têm as mesmas medidas e todos os ângulos têm as mesmas medidas, tá? Aí, eu trouxe para vocês a fórmula que era novidade, que a apostila trabalhava, que é essa, ó. Área vezes o semiperímetro vezes o apótema, tá? Então, na prova que vocês começarão a fazer lá na segunda-feira, tem 2 exercícios de polígono escrito na circunferência. Então, vou fazer com vocês um do quadrado, um do hexágono e um do triângulo. Lembrando, até no dia que a gente falou do quadrado, a Larissa mesmo, ela falou, se eu já descobri o lado, a área do quadrado é lado vezes lado. Tá certo fazer isso? Tá certo. Eu vou fazer aqui com vocês hoje mostrando que dá certo. Ou usando essa fórmula, que é semiperímetro vezes o apótema, ou usando aí lado vezes lado, dá certo, tá? Então, vamos lá. Qual é a área de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio igual a 10 centímetros? Então, a gente falou de quadrado. Então, tá valendo essa relação aqui, tá? Bem, o lado do quadrado é igual o raio raiz de 2. O lado do quadrado aqui será igual, o lado vale 10, o raio vale 10, então o lado desse quadrado valerá 10 raiz de 2 centímetros. Se eu quisesse fazer pelaquela fórmula que eu já conheço, que é a área do quadrado, é lado vezes lado. Então, é 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2. A área do quadrado ficaria, então, 10 vezes 10 dá 100,
Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. A raiz de 4 é 2. E 100 vezes 2 daria 200 centímetros quadrados. Essa seria a área do quadrado. Se eu quisesse trabalhar com a ideia dessa fórmula, semiperímetro vezes A, como é que eu pensaria? O primeiro passo é calcular o semiperímetro. Lembra, o semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Lembrem-se que esse quadrado aqui, ele tem o lado 10 raiz de 2. Como é um quadrado, são 4 vezes 10 raiz de 2. Isso daqui é dividido por 2. 4 vezes 10 dá 40, raiz de 2, dividido por 2. Então, o semiperímetro ficaria igual. 40 dividido por 2, 20 raiz de 2. O semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Que relação eu tenho com o apótema? Aqui, ó, a fórmula está aqui, ó. O apótema, quando a gente fala de um quadrado, é igual raio raiz de 2 dividido por 2. O apótema é igual, o raio aqui é 10 raiz de 2 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5 raiz de 2 centímetros. Então, o apótema aqui é 5 raiz de 2. Como é que calcula a área por essa fórmula aqui, ó? Semiperímetro vezes o apótema. Semiperímetro, 20 raiz de 2. Apótema, 5 raiz de 2. Olha que interessante, ó. A área ficaria igual. 20 vezes 5 dá 100. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. A raiz de 4 é 2. E 100 vezes 2, 200 centímetros quadrados. Então, ou por uma fórmula ou por outra, a resposta é a mesma. Dúvidas desse, galera? Não. Não, prof. Não. Tá bom. Porque, assim, eu vi que bastante gente errou isso no trabalho, então é por isso que eu estou voltando, porque teve bastante erro nesse exercício, tá? Por isso que eu estou voltando aí a explicação. Vou apagar isso que eu circulei aqui, o exercício, lembrando que a aula está sendo gravada, então depois, se quiser paralisar, voltar, e eu vou apagar aqui, ó, esse primeiro. Vou subir o próximo. O próximo agora fala de um hexágono inscrito em uma circunferência. Então, agora, o próximo está falando de um hexágono inscrito numa circunferência, não é mais um quadrado. Então, não dá para trabalhar com aquela regrinha lá. Eu vou ter que usar essa daqui, que é o semiperímetro vezes o apótema. Primeira coisa, gente, ó, o hexágono, ele tem 6 lados, tá? Então, vamos lá. Hexágono, ó, tá aqui embaixo a relação do hexágono. O lado do hexágono é igual ao raio. Então, o lado do hexágono é igual, esse daqui a gente tem 6 centímetros de raio. Então, o lado é 6 centímetros. Como é que eu calculo o semiperímetro? É a soma de todos os lados dividido por 2. Então, são 6 lados de 6 centímetros cada um. Então, eu posso fazer uma multiplicação. Esse 6 aqui é porque são 6 lados, e esse 6 aqui é porque o lado tem 6 centímetros. Lembrando que isso tem que ser dividido por 2. 6 vezes 6 é 36. Quanto dá 36 dividido por 2? 18. 18. Tudo bem. Então, esse daqui é o meu semiperímetro, a soma de todos os lados, dividido por 2. Qual é a apótema quando a gente fala de um hexágono? Então, o apótema A6 é igual ao raio, raiz de 3, dividido por 2. O apótema, quando a gente fala de um hexágono, é igual ao raio. O raio foi dado no enunciado, é 6 raiz de 3, dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3 raiz de 3 centímetros. Esse é o meu apótema, esse é o meu semiperímetro. A área é igual. Semiperímetro vezes o A. A é igual. Semiperímetro aqui deu 18 vezes o apótema, 3 raiz de 3. O número multiplica o número. Então, é 18 vezes 3. Quanto que dá 18 vezes 3? 54. 54. Muito bem. Copio raiz de 3 centímetros quadrados. Então, essa daqui
é a área do meu hexágono inscrito na minha circunferência de 6 centímetros. Alguma dúvida, galera? Não. Não. Agora eu vou apagar, tá? E nós vamos ao último dessa listinha aqui. Deixa eu colocar uma régua aqui. Deixa eu apagar. Com isso, gente, é bom vocês, de repente, fazerem os exercícios de revisão, que tá lá, né? Eu vou corrigir na terça-feira. É bom porque a gente está com a matéria fresquinha, tem relação de Euler, tem parecidos com esse, né? Para conseguir fazer a prova aí. Bem, vamos lá. O último dessa listinha. Então, agora ele fala assim, ó. A área de um triângulo escrito em uma circunferência. Lembrando que o triângulo, ele tem 3 lados, tá? Então, agora eu quero a área de um triângulo inscrito numa circunferência e o raio agora é 4 centímetros. Então, a relação dos triângulos estão aqui, ó, tá? Estou destacando ela aqui. Primeiro passo, o lado do triângulo é raio raiz de 3. Essa daqui é a relação quando a gente tem um triângulo escrito em uma circunferência. O raio aqui do exercício vale 4. Então, 4 raiz de 3 centímetros, tá? Esse daqui é o lado do meu triângulo. Eu tenho que ter o semiperímetro. O semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Então, como que eu faço essa continha? São 3 lados que medem 4 raiz de 3. Isso será dividido por 2. Semiperímetro é igual. Um número multiplica o número. Então, 3 vezes 4 dá 12 raiz de 3 dividido por 2. O 12 só simplifica o 2. O raiz de 3 vai só copiando. 12 dividido por 2 dá 6 raiz de 3. Esse 6 raiz de 3 é o meu semiperímetro. É a soma de todos os lados dividido por 2. Lembrando que aqui, ó, eu multipliquei por 3, porque o triângulo tem 3 lados. Agora, nós vamos trabalhar com a relação do apótema. Tá escrito aqui, ó. O apótema de um triângulo é igual ao raio dividido por 2. O apótema de um triângulo é igual ao raio desse exercício é 4. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2 centímetros. Então, eu tenho o semiperímetro e tenho o apótema. Só fazer a multiplicação do semiperímetro pelo apótema. O semiperímetro aqui vale 6 raiz de 3 vezes o apótema, que é 2. Vamos lá, ver se vocês estão acordados. 6 vezes 2 dá quanto? 12. 12. Tudo bem. 12 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Essa daqui é a minha área do triângulo aí escrito na minha circunferência. Alguma dúvida, galera? Não, prof. Não, prof. Tirei ela para tirar. Uma coisa interessante é que você também tem uma fórmula. Onde que foi parar? Ah, tá aqui. Você também teria uma fórmula para o triângulo equilátero. Alguém lembra a área do triângulo equilátero? É base vezes altura ou não? Não, não. Esse daí é normal, né? Qualquer triângulo vale base vezes altura. Mas quando o triângulo é equilátero, tem uma fórmula. Alguém lembra? Não, prof. Não? Então, deixa eu usar. Deixa eu parar de compartilhar com vocês, um minutinho. Parei de compartilhar. Aí eu vou compartilhar novamente. Aqui. Olha só. Hoje em dia, o legal da internet é que a gente tem todas essas possibilidades. Vocês vão ver que eu vou comentar sobre essa área do triângulo no nosso próximo vídeo. Então, ó, área, não sei assim, área de um triângulo equilátero. Área de um rodízio, não. Área de um triângulo equilátero. Olha só, imagens. Vamos achar uma aqui que traz bem legal para a gente através de uma fórmula. Aqui, achei uma imagem. Olha só, toda vez que o triângulo for equilátero, vale essa relação aqui, ó. Lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então, essa fórmula aqui
ela vale para triângulo equilátero. Isso faz a gente concluir, deixa eu parar de compartilhar, que a gente também teria outro caminho lá naquele exercício. Tá aqui. Ó, vocês acabaram, a gente acabou de pesquisar junto. Então, lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, tá? Isso daí acabou de nos informar lá. Vamos relembrar. Esse triângulo equilátero aqui, quanto mede o lado dele? 4 raiz de 3? 4 raiz de 3. Então, vou pegar, ó, 4 raiz de 3 e vou elevar ao quadrado. Essa raiz de 3 eu vou copiar e eu vou dividir por 4. A área é igual. Quanto que é 4 vezes 4? 16. 16. Vezes. Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 9? Raiz de 9. Tudo bem. Vou copiar o raiz de 3 e vou dividir por 4, tá? Deixa eu só baixar aqui minha. A área é igual. Já posso dividir 16 por 4? Pode? Pode. Quanto que dá 16 dividido por 4? 4. 4. Quanto dá a raiz de 9? 3. E a raiz de 3 eu vou copiar. 4 vezes 3, 12. 12. Raiz de 3 centímetros quadrados. Resposta foi a mesma? Foi. Foi. Então, olha que interessante. Em matemática, você nem sempre tem um único caminho. Você tem 2 caminhos aí. Vocês verão que essa fórmula... Preciso de ajuda. Essa fórmula aqui da área... Você pode prender? Espera só um pouquinho, filha. Espera só um minutinho. Essa fórmula aqui da área, nós vamos trabalhar aí no próximo vídeo. Vocês verão aí que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, tá? Tá bom, Pro. Vamos lá. Deixa eu parar de compartilhar a tela e parar de gravar. Só um minutinho para a minha gravação.